Olá vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais para rebater três coisas que o PT está falando sobre essa crise econômica e essa crise política agora. Eu evito bastante ficar pautando esses argumentos da esquerda para evitar fazer propaganda deles, mas quando é uma merda muito grande, você tem que responder. Tem três coisas que o governo petista, que não é só a Dilma, é o conjunto inteiro de base do governo está falando, que são três mentiras descaradas que precisam ser expostas. A primeira eu já expus, mas vale pôr nesse vídeo de novo. Eles ficam dizendo que essa é a crise e o governo tentou proteger as pessoas da crise para evitar que ela batesse na palma. Mentira! A crise de 2008 começou e acabou. Ela foi começada no exterior e ela foi terminada no exterior. O Brasil não fez nada sobre isso. Foi trazido para dentro e carregado para fora. Nada demais. A crise que existe agora, a crise econômica que existe agora, é criada pelo governo petista, é criada pela política econômica escolhida pela Dilma, pelo Nelson Barbosa e pelo Guido Mantega, é inteiramente fabricada pelo governo brasileiro. Eu já tenho um vídeo explicando isso, eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas não é uma... Não, eles criaram essa crise. Se eles não tivessem feito nada desde 2008, deixado como estava, a gente não teria uma crise agora. Ponto. A segunda coisa é que, nós estamos tentando amainar a crise, estamos tentando resistir, reduzir o prejuízo. Mentira, eles estão fazendo o contrário. Eles estão tentando dizer que eles estão tentando amaciar a crise, evitar que ela fique tão grave, evitar que ela fique... Não. Primeiro que, sabe esse ajuste fiscal? É uma fraude, porque era para dar 1,15 de superávit primário, que é o que sobrou de dinheiro no governo, né? Arrecadou mais do que ganhou, mais do que gastou, e não deu. Eles iam baixar isso para 4,4%, aliás, 0,4%, baixaram para 0,15%, o que é basicamente dizer, sabe todos aqueles bilhões que eu ia economizar? Esquece. Não existe. Simplificação da economia, desburocratização, desregulamentação. Aconteceu alguma coisa? Não. Subiram impostos, o que é pior, na verdade, você devia baixar impostos e reduzir custos. Eles estão fazendo o contrário, é retardado. Não existe ajuste fiscal. E outro, não só esse vai, mas não vai, esse discurso ruim e vazio econômico prejudica. Porque o investidor, o mercado, isso é uma coisa que eu acho que eu falei no comentário, às vezes me perco em relação ao que eu falei nos vídeos ou não, mas o mercado pune, e o mercado já puniu. Você não precisa ter um caso transitado em julgado para a Bolsa de Valores decidir se vai descer ou subir o dólar. Ela condena mesmo, no dia seguinte ela não quer saber. O Brasil já foi condenado por essas políticas econômicas horríveis e quando você tem a presidente do país que sai e faz um discurso sobre metas, em que ela diz que não tem meta e vai dobrar a meta, isso prejudica, porque os investidores internacionais olham para esse tipo de discurso e falam: a presidente de vocês está no crack. Eles olham para o nosso ministro da Fazenda agora, Joaquim Levy, que é um cara que deveria ser liberal, mas não tem nada de liberal, porque até agora ele não toma nenhuma medida liberal, ele só ergue impostos. Que liberal que é esse? Eu não sei. Eles olham para esse cara e falam: peraí, ele era para ser uma coisa, é o contrário, e o governo não deixa ele fazer nada. Como é que funciona essa matriz econômica de vocês? Então vocês têm toda essa infraestrutura... E o plano de vocês para consertar essa infraestrutura fodida é, a gente não vai fazer nada. Quando o governo fica tendo esse discurso lixo, esse discurso que não vai para lugar nenhum, esse discurso que diz muito, mas não fala... Aliás, fala muito e não diz nada, isso prejudica. Porque o empresário brasileiro olha e fala: olha, eu tenho 30 milhões de reais para investir na minha fábrica. Mas eu tenho que acreditar que as condições vão estar certas. Aí ele olha... Qual que é o discurso da equipe econômica do governo sobre o que vai ser feito? Aparentemente é um monte de gente bêbado correndo em círculos. O empresário ele fala: eu não vou investir, é óbvio que eu não vou fazer isso. Eu vou contratar porque eu tenho que fazer uma expansão na minha empresa. Pensando bem, eu não vou fazer não, porque não dá pra saber o que tá acontecendo aqui. Não tem plano, não tem organização, não tem vontade política, e é isso que você tem que entender. Com todo esse caos, com toda essa incerteza, com todo esse discurso ruim, o governo diz para todos os investidores: fujam. O governo do PT não está melhorando a crise, não está tentando amainar a coisa. Ele pode até achar que está tentando, mas ele está fazendo pior. Se ele só ficasse quieto, ia ser melhor. E a terceira mentira é a pior.
Nossa, é nojento, porque o que os caras dizem é que a oposição tá tentando criar uma crise política para desestabilizar esse governo que tá tentando ajudar o brasileiro. Mentira, porque a crise política hoje vem em grande parte da Lava Jato. Quem que são os bandidos acusados na Lava Jato? Na Lava Jato? PT e base aliada. O que a oposição fez? O que a oposição fez? Eu não tô entendendo, desculpa. Ó, eu roubei, mas o problema é que eu fui pego. Então por que você me pegou? A culpa é tua. E aliás, não é nem a oposição que pegou. Foi a Polícia Federal e o Sérgio Moro. Foi o sistema de justiça. Não, a oposição não teve nada a ver com isso. Aliás, é uma oposição bunda mole que não faz nada. Que fala de impeachment, mas também não vamos falar muito disso. Que fala de eleição, mas também não vamos forçar. Que oposição é essa? A gente tem uma oposição no Brasil que é a melhor oposição que você poderia querer, porque os caras não fazem nada. Se dizer que eles estão criando uma crise política, para. Segundo, onde mais que tem crise política? Fragmentação da base do governo no poder legislativo. O governo, de maneira geral, teve o legislativo do lado dele ao longo de todo o governo Lula e pela primeira fase do governo Dilma. Só que, como a Dilma tratou muito mal o maior aliado dela, que era o PMDB, metade do PMDB quis ir embora. Tanto que eles tiveram uma votação, o PMDB teve um congresso, uma votação, para decidir se ia continuar sendo aliado do governo Dilma. Antes da eleição de 2014. E foi apertado o voto, foi tenso, tipo, deu treta. Então você tem metade do partido, que é o seu aliado, que te dá o poder de governar, metade dele quer ir embora, porque você tratou mal. O que a oposição tem a ver com isso? Nada. PDT e PTB saíram da base governista por vários motivos. O que o PSDB e o Democratas têm a ver com isso? Nada. Pode ter tido uma conversa, uma organização ali? Pode. Agora, assim, é totalmente incompreensível porque algum político não ia querer ser aliado de um partido conhecido por desviar 1% de aparentemente tudo. Não, sério? De onde que isso é uma obra da oposição? De onde? Essa crise política é criada totalmente pelo PT, nos mandos e nos desmandos deles, achando que eles são os imperadores da porra do Brasil, quando eles são só um partido. E aparentemente as pessoas não gostaram. É fantástico, eles estão reclamando. Olha, a gente tentou ser assim os imperadores da nova revolução e ninguém gostou. E isso é culpa da oposição, não nossa. E o incrível é que essas coisas colam. Então é importante, como eu falei, eu não gosto de ficar pautando esses argumentos ruins deles, mas às vezes é importante olhar e falar: isso é muito retardado. E é o que eu tô fazendo nesse vídeo, espero que tenha ficado claro. Vejo você no próximo vídeo e tchau, tchau.